como já anunciamos, eu convido aqui a nossa querida Andréia, que hoje vai trazendo como tema de sua palestra terapia espiritual. Então, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda, viu, Francisco? E vamos então, nesse clima de alegria, de fraternidade, conhecer e ver o que é a terapia espiritual, Vamos receber essa terapia. Boa palestra, minha amiga. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Boa noite a todos. Quebrei o protocolo para começar com um texto que foi o motivo de eu me interessar por esse assunto. Não esse texto, mas esse tema, essa abordagem, que as doenças, a maioria das moléstias procede da alma e das profundezas do ser. Quem nos diz isso? Nesse caso aqui, é Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 154, que se intitula O Remédio Salutar. Nós vamos voltar para ela daqui a pouquinho. E não sei se a maioria das pessoas sabe, mas eu sou veterinária, e quando eu comecei a faculdade, isso em 1994, eu já sou espírita desde criança, quando eu comecei a ver as doenças dos animais, eu comecei a ficar um pouquinho incomodada com essa origem das doenças. Eu falei, mas como é que é isso nos animais? E aí eu fui estudar nos animais. E aí eu venho estudando até hoje, que não é o motivo da palestra hoje, mas é o motivo de eu me interessar. Porque será se a gente tem doença que está relacionada com aquilo que fizemos no passado, como nos comprova a literatura espírita, como é que ficam os animais que têm doenças similares? Então, eu espero que a gente consiga resolver isso nessa noite, essas reflexões. Não vamos falar dos animais, mas vamos falar de nós seres humanos. Então, o tema terapia... Obrigada, vou precisar. O tema terapia espiritual, ele envolve uma série de conceitos que não pertencem somente à doutrina espírita. Talvez, quando a gente fale terapia espiritual, a gente já pense assim, alguns vão pensar cirurgia espiritual, alguns vão pensar passe, alguns vão pensar desobsessão, mas alguns vamos pensar outras práticas. Por isso nós trouxemos aqui nessa noite esse tema, terapia espiritual, do ponto de vista da doutrina espírita. Então nós vamos falar exatamente aquilo que a gente encontra na literatura sobre terapia espiritual. E a gente começa com essa imagem que eu pedi para a inteligência artificial criar, mas eu pedi para ela criar e ela teve dificuldade de criar da forma que eu gostaria. Porque eu queria que ficasse bem claro que se a gente está precisando da terapia e a gente está no centro pedindo, por meio da oração, por exemplo, a gente sempre, seja qual seja a técnica da terapia, ela vai vir de Jesus. Ela vai vir da espiritualidade benfeitora. Sendo assim, a gente começa com umas pequenas definições para a gente lembrar do que é terapia. Então, terapia é aquilo que vai tratar uma doença. Mas o que é doença? Doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, vem mudando nos últimos tempos. E, atualmente,
a Organização Mundial da Saúde, ela já insere o conceito de espiritualidade, de saúde espiritual, no conceito de saúde. Não vem aqui ao caso a gente ficar entrando nesses detalhes, mas só para a gente lembrar que, do ponto de vista da medicina humana, a doença é aquilo que interfere na nossa qualidade de vida. É uma perda no nosso bem-estar físico, mental, social e espiritual, certo? Então, é uma alteração desse estado de saúde. E se a gente for aprofundar, tem tanta doença descrita, a gente tem os códigos, né, os CIDs, por exemplo, eu só peguei aqui uma informação do código do último CID-10, né, de 14.400 códigos, do CID-11, que é eletrônico, né, 55 mil códigos. E se a gente for pegar um pedacinho dessas doenças chamados transtornos mentais, que tem um código só para isso, que é o DSM, que tem aproximadamente, só de problemas mentais, 150 transtornos. Então, vamos pensar assim, haja doença, não? E os animais têm uma grande parte disso daí. Mas aí vem, então, Emmanuel dizer para a gente, nesse mesmo Vinha de Luz, nessa mesma lição, o remédio salutar. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? E se a gente for aprofundar nesta lição, logo no segundo parágrafo, Emmanuel fala: não estou aqui desconsiderando as doenças de causa orgânica e as doenças que têm causas em vidas passadas, mas estou aqui me referindo àquelas realmente que estão relacionadas aos desequilíbrios do coração. Então veja como é importante, às vezes a gente está lutando com os médicos humanos e não consegue ajustar determinado tratamento. Talvez tenha algo mais que a gente precise além daquele tratamento. Ninguém aqui está dizendo que não precisa daquele tratamento, mas a gente está tentando chamar a atenção para todos os aspectos da doença e da saúde. Segundo o Espiritismo, porque aquilo foi segundo a ciência, né, a medicina. Segundo o Espiritismo, então, as doenças elas podem ser provas ou expiações com o objetivo de aprendizado espiritual, podem ser consequências de vidas passadas, pode ser consequências da permanência de espíritos em sofrimento, da nossa sintonia com esses espíritos. A gente acaba vibrando na mesma sintonia e desequilibrando os nossos centros de energia. Com certeza, e Emmanuel acaba de falar isso para a gente, desequilíbrios emocionais persistentes podem ser causas de doenças e desequilíbrios perispirituais podem gerar doenças orgânicas, ainda nessa ou em outras encarnações. Entretanto, nós temos o poder do pensamento. E o pensamento, segundo a doutrina espírita, pode moldar o perispírito. E o controle das nossas emoções pode manter as doenças ou facilitar a cura. Então, melhor dizendo, o descontrole, manter doenças. E o controle, facilitar a cura de qualquer doença. De um simples resfriado a uma doença grave, genética, congênita, ou uma doença crônica. Aí ressalto aqui essa observação de diversos autores espirituais, que mágoa, culpa, ódio, vícios podem gerar desequilíbrios no perispírito. Se a gente buscar a literatura científica médica, a gente já sabe que isso já interfere, principalmente nas doenças psicossomáticas. E as atitudes determinam a sintonia espiritual. Então, é uma escolha com quem eu desejo sintonizar. Querendo dizer assim, eu escolhi ficar doente ou eu escolhi ficar saudável. Por isso que eu trouxe essa reflexão.
Bom, mais uma reflexão. Quando a gente pensa em tratar alguma doença, quando a gente pensa em doença, a gente tem duas opções, né? Ou tratar a doença ou prevenir. Parece óbvio isso, mas vou dizer aonde eu quero chegar. O tratamento, ele pode ser um tratamento de controle ou um tratamento de cura. Se a gente tem doenças crônicas, nós vamos fazer tratamento para hipertensão, por exemplo, mas difícil curar uma hipertensão, certo? Então vai fazer tratamento pro resto da vida. Uma diabetes, às vezes, pode ter tratamento, como pode ter cura, como pode não ter cura. Então, da terapia médica humana, as doenças podem ter controle ou podem ter cura. Por que eu estou falando uma coisa que todo mundo sabe? Porque é a mesma coisa na terapia espiritual e às vezes as pessoas não entendem isso e vão abandonar uma casa espírita porque veio aqui pedir um passe para resolver um problema que é de vida passada e que a gente tem que enfrentar e vai achar, não, esse centro não é bom, essa oração não está certa, essa técnica não funciona para mim, vamos tentar outra. Então, da mesma forma, a terapia espiritual pode ser para prevenir? Pode. Podemos tomar uma aguinha fluidificada aqui, gente, fortalecer. Pode ser para prevenir, pode ser para tratar, pode ser como forma de cura, de controle. Mas o mais legal, é gratuito, é acessível a todos e depende, abre aspas, da tua fé. Eu já digo para vocês quem disse isso. Lembrando aqui que nenhuma casa espírita vai falar para você descontinuar um tratamento médico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Corpinho é corpinho, espírito é espírito, perispírito é perispírito. Então a terapia espiritual não tem contraindicação. Mas o tratamento médico só deve ser descontinuado mediante recomendação do médico responsável. Inúmeros tratamentos, às vezes, podem perder a eficácia e depois descompensar e não ter como voltar atrás quando a pessoa entra num êxtase achando que vai ter um resultado numa terapia que ela entende como terapia espiritual e salvadora. Então, quem disse que a terapia depende da tua fé foi Jesus. E é Jesus, o médico dos médicos, que vai nos ensinar quais são os tipos de terapia espiritual. Se a gente estudar as curas de Jesus, a gente vai ver quais as situações em que Jesus curou. Só tem um detalhe. Para a gente querer desejar um efeito ou uma cura do nível de Jesus, a gente precisa ter um Jesus para fazer essa cura. Ok? Então também a gente não ter expectativas de sair ali fora curando enfermidades como Jesus curou. Quem quiser aprofundar mais, pode ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, em que ele descreve diversas curas. Mas eu começo aqui só para a gente relembrar da cura da mulher hemorrágica, porque tem uma particularidade muito grande nesta cena. Essa mulher, ela tinha uma hemorragia de há 12 anos e ela, simplesmente no meio da multidão, ela toca as vestes de Jesus. E Jesus, o que ele fala? Quem me tocou? E aí os discípulos olha para ele, como assim quem te tocou? Está todo mundo te tocando, mestre, nessa multidão. O senhor enlouqueceu, né? Os discípulos não falam isso, não. Mas os discípulos ficam surpresos. Na verdade, Jesus estava querendo dizer, aonde você está, mulher? Vem até mim, pode vir. Né? O quem me tocou foi assim, eu sei que você me tocou. E essa mulher, ela vem humildemente e ela pede, né, a sua cura. Só que ela já estava curada pelo simples toque na veste de Jesus. Então isso é uma particularidade de mediunidade que a gente não encontra hoje. Eu
pergunto aqui se algum de vocês já viu alguém tocar na veste de alguém e ser curado. Eu, particularmente, nunca vi, desconheço. Mas foi Jesus que fez isso. Então, isso eu considero uma terapia espiritual. Ele não deu um remédio, ele não deu uma injeção, ele não fez uma cirurgia cortante. Simplesmente, aquela mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos foi curada. Quais são os mecanismos? Isso a gente poderia fazer um seminário, né? E aí a gente precisaria de outros profissionais com muito mais conhecimento técnico para a gente tentar entender. Ou as teorias, né? Porque a gente, na verdade, não sabe. A gente não tem ainda informação suficiente para isso. Mas a gente tem a história que nos conta que isso de fato aconteceu. No capítulo 8, Mateus então segue trazendo outras formas de terapia, né? Quando Jesus cura um leproso, por que eu trouxe isso? Ele pede, né? O leproso pede. Então, o leproso pede, entra em contato com Jesus. A mulher não entrou em contato com Jesus, ela tocou só na veste. Então, são duas situações diferentes. O leproso pede. E aí Jesus o cura. Mas fala, vai e fale aí para todo mundo. E ele sai grato. E aí ele sai curado. Mas tua fé te salvou. Jesus sempre dizia isso. Tua fé te salvou. Então, esse é a primeira categoria, primeiro pré-requisito para a gente utilizar uma terapia espiritual. É crer nessa terapia. É desejar essa terapia e saber que ela existe, que ela é real. Jesus também, nessa mesma sequência, foi chamado por um centurião para curar o seu funcionário, que estava paralítico em casa. Só que aí uma outra modalidade de cura, porque Jesus fala que vai lá na casa dele. Ele fala, não, eu não sou digno de receber o Senhor. A sua palavra basta. Se a minha palavra é suficiente para fazer com que os soldados façam o que eles têm que fazer, imagine a sua. Basta o senhor falar que vai ser curado. E aí Jesus utilizou isso como um exemplo de maior fé que ele encontrou naqueles tempos. De alguém achar que ele ia curar só pela palavra. E adivinhe, curou. Então, a gente pode curar pela oração? Pode. Jesus estava fazendo uma oração? Não, Jesus não estava pedindo a alguém, ele era o alguém que estava curando, mas ele estava emitindo alguma vibração à distância. Quando o centurião chegou lá, o funcionário dele estava curado. E aí, mais duas curas para a gente pensar nas categorias de terapias. A da sogra de Pedro, é bem na sequência, é um versículo pequeno em que Jesus chega na casa de Pedro e vê que a sogra dele está com febre. E ele toca a mão da sogra e ela fica curada. Então era uma febre, poderia ser uma febre bastante grave, não sabemos aqui que febre que era, não está descrito isso, mas ele toca. Então há vários relatos das curas de Jesus do toque das mãos, e é esse toque das mãos, junto com outras práticas da humanidade, que vão trazer depois a prática do passe. Vem daí, não vem de Kardec, vem desde tempos remotos. E por fim, Jesus curou diversos, entre aspas, endemoniados. Então a gente entra aí numa outra categoria de terapia espiritual relacionado aos processos obsessivos. Muito bem? Então vamos lá. Recapitulando. Segundo a doutrina espírita, nós, enquanto seres humanos encarnados, podemos dizer assim, somos um conjunto de 3 partes. A parte física, orgânica, palpável, visível, o corpo orgânico. O nosso espírito, ou é o nosso corpo, né? A gente sempre... fica difícil de falar do nosso espírito, né? É o meu corpo, né? Então, o eu espírito que está falando aqui, que tem a inteligência, e o que conecta essa inteligência, essa individualidade ao corpo, que damos o nome de perispírito. Perispírito Kardec
define muito bem nas suas obras básicas. Então, o perispírito é essa ligação. Como essa ligação acontece, não temos descrito exatamente. Nós temos na literatura de André Luiz vários detalhes dessa teoria, mas que essa ligação ela começa exatamente no primeiro momento da concepção, e ela vai se ajustando conforme vai crescendo o embrião, e o perispírito vai se moldando àquela nova forma, mas com características energéticas que podem imprintar no corpo orgânico alterações, e vice-versa. Muito bem, então rapidamente aqui, quando a gente está encarnado, que terapias que a gente tem disponíveis? Para o corpo físico, tratamento médico, mas também para o corpo físico, tratamento espiritual. Jesus não curou? Então, podemos ter. Hoje temos Jesus? Não temos, mas temos oração, temos água fluidificada, temos passe e temos cirurgia espiritual. Perispírito. O que trata perispírito? Oração, água fluidificada, passe, cirurgia espiritual. E Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, nos diz que o tratamento médico homeopata trata perispírito. E o espírito? O que trata o desequilíbrio do espírito? Se é um desequilíbrio próprio, é do eu, Andréia, estou desequilibrada, melhor caminho, psicoterapia. Para eu entender, para eu me conhecer, para eu saber aonde, o que está acontecendo comigo. E para eu ver quais são o que é meu e o que não é meu, não é? E o que não é meu, estou com uma companhia que não é legal, aí sim eu posso buscar um tratamento espiritual de uma desobsessão, mas também vou ser beneficiada por oração, água fluidificada, passe e até mesmo cirurgia espiritual em casos mais graves. Então, o que a gente tem de terapias espirituais segundo a doutrina espírita? Oração, água fluidificada, passe, cirurgia espiritual, desobsessão e também atendimento fraterno, evangelho no lar e autoconhecimento ou a famosa reforma íntima. São terapias espirituais? A gente vai ver que sim. O interessante é que essas terapias elas podem ser presenciais ou à distância, para encarnados ou desencarnados. E entre encarnados e encarnados, entre encarnados e desencarnados e as demais combinações. Então vamos rapidamente. Cada tema desse seria um tema para um seminário, não é nenhuma palestra. Mas aqui eu vou ressaltar só alguns pontos que às vezes a gente não para pensar. A oração, enquanto terapia espiritual, ela é principalmente a base das terapias. É ela que nos conecta. Então, quando a gente for tomar aquela água fluidificada, que tal a gente orar? Primeiro, porque a gente agradece. Segundo, porque a gente conecta. Então, essa água ela vai entrar de uma forma, vibrando de uma forma mais adequada. A oração, ela serve como terapia para o indivíduo, então de autoajuda, mas ela também serve para ajudar um próximo, ela serve para ajudar uma coletividade e ela pode alcançar tanto esse plano material como espiritual. Veja o potencial que a gente tem na mão com uma oração. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz que a oração sincera, ela não é apenas palavras, mas ela é a emissão de forças vivas do Espírito. E depois ele vai aprofundar isso. E são essas emissões de forças que são capazes de mudar moléculas e curar, transformar as células mal sãs em células sãs. No livro Missionários da Luz, tem um caso que eu não vou contar todo para não dar spoiler, mas de uma gestante que está com dificuldades durante aquela gestação, porque está sofrendo perturbação ou melhor, ao contrário, o espírito reencarnante está sofrendo perturbação pelo estado emocional da gestante. E aí, a prece da mãe encarnada e dos familiares é a que vai permitir o auxílio das entidades espirituais
para poder harmonizar e aquela reencarnação acontecer. Veja, quando é que a gente para pensar nisso? Que tal se num pré-natal a gente começar a orar cada vez, incluir a oração para cada consulta de pré-natal? A água fluidificada. Eu encontrei um texto muito bonito de Emmanuel e resolvi trazer aqui algumas reflexões. De Kardec traz não só sobre água fluidificada, mas ele traz sobre o fenômeno de magnetização, porque na época, vinha desde Mesmer, alguns anos antes de Kardec, essa prática de magnetizar. Então, na Gênese, Kardec diz que os magnetizadores, pela ação da vontade, podem imprimir a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Aí a gente fica pensando, posso transformar a água num remédio? Por que não? Se ele fala que a gente pode mudar a propriedade. Em Nosso Lar, André Luiz fala que isso acontece porque a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, a espiritualidade consegue impregnar a água com fluidos salutares. E isso, segundo André Luiz, se deve à simplicidade da sua constituição molecular. Olha que bonito isso. E aí vem Emmanuel, no livro Segue-me, lição 46, trazer uma lição lindíssima sobre água fluidificada, baseada nessa citação aqui do Evangelho de Mateus, dizendo que Jesus nos disse: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. E Emmanuel nos esclarece que a água, então, é também dos corpos mais simples e receptivos da terra, é como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma. De assistência ao corpo e à alma. Embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A fonte que procede do coração da terra, a água, e a rogativa que flui do imo da alma, a oração, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Então, eu convido a todos a tomar água fluidificada hoje de uma forma diferente. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físio-psíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. Então não é mágica, é fato, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E ele encerra dizendo que o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estará então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoado nos céus. E o passe? O passe, Emmanuel também traz uma lição na sequência, 47, nesse mesmo livro, Segue-me, quando Mateus disse sobre Jesus: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nossa, mas isso é passe? Veja o que Emmanuel fala. Meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Foi isso que Jesus fez. Ele veio e levou tudo de ruim que a gente tinha, de quem ele curou. No passe, tem alguém colaborando para isso. Mas ele nos alerta.
Se a moléstia, a tristeza e a amargura são remanescentes de nossas imperfeições, enganos e excessos, importa considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Em outras palavras, pensamento negativo traz doença, pensamento positivo traz saúde. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo com o esforço da limpeza interna. Se a gente ficar reclamando, se a gente ficar duvidando, se a gente ficar pondo defeito naquela terapia espiritual por conta da gente não fazer o que a gente tem que fazer e da gente não encarar o que a gente tem que encarar daquilo que a gente já fez, olha quanta coisa, não vai receber mesmo, não tem mérito. É simples. Mas Emmanuel esmiuça, ainda entrega assim de bem detalhadinho para a gente, para como a gente pode receber essas energias. Esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas de criaturas que te não compreende, foge ao desânimo destrutivo e enche-te de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. E aqui eu abro um parêntese. Nós estamos falando de um capítulo de doenças que realmente depende de nós. Mas vamos dar uma doença aqui, ó, simples, né? Uma situação, eu caí e fraturei a perna. Será que eu caí e fraturei a perna porque eu sou uma pessoa má, uma pessoa ruim? Não, provavelmente eu sou uma pessoa desatenta ou tinha um obstáculo ali. Mas é causa do passado? Não é. Se eu cair de uma certa altura, eu vou fraturar minha perna. Entende? Então, nós estamos falando daquilo que realmente depende dos males do espírito. Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Então veja, 2 remédios gratuitos, disponíveis para qualquer um, que a gente pode receber hoje. Um passe e uma água fluidificada. Que tal a gente agradecer? Que tal a gente colocar no valor? Quando a gente vai numa farmácia e fala assim, nossa, eu comprei um remédio, nossa, muito caro, mas é bom. Pois qual é o valor desse remédio que a gente está recebendo aqui? Cirurgia espiritual, isso aí daria muitos capítulos, mas eu trouxe aqui uma reflexão que eu considerei relevante. Por definição, cirurgia espiritual é um procedimento energético, espiritual, realizado por médiuns e equipes espirituais. Quem fala isso? Kardec, no livro dos médiuns. O médium curador, quando ele fala dos diversos médiuns, tá? Então, o médium curador é aquele que tem um dom de curar as pessoas pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Então, existe essa modalidade de mediunidade. Por isso que eu coloquei naquela imagem inicial a presença do médium, que pode ser um médium passista, mas pode ser um médium que vá efetuar uma cirurgia espiritual. Mas, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Kardec era assim, ele perguntava de um jeito, perguntava do outro, perguntava, e a resposta, resumindo, a força magnética pode chegar até aí, mas quando a gente tem a pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. E aí o Espírito da Verdade vai alertar, cuidado com aquelas pessoas muito entusiastas. Então é aí que a gente começa a separar. Tem coisa que eu preciso ir no médico e tratar, no médico humano. Tem coisa que eu preciso olhar para mim e pedir para os amigos espirituais me ajudarem. Tem coisa que a casa espírita vai me ajudar. Tem coisa que tem que ser tudo junto. Eu não sei porque que a gente gosta de separar as coisas, né? Se a gente não é separado, nós somos um 3 em 1, não é? Eu sonho no dia que a gente for num médico, que a gente tem um consultório médico, psicoterápico e espiritual. Tudo junto. A gente sai lá e passa pelos 3 com uma receitinha.
Mas ainda não temos isso. Isso aí é meu desejo. Caminhando para o finalzinho das terapias, a desobsessão talvez seja bastante conhecida de todos, mas relembrando que a desobsessão nada mais é do que um diálogo fraterno que esclarece o espírito também por intermédio de um médium. Ela depende muito da oração, podem ser utilizados passes e outros recursos magnéticos. É um processo educativo e terapêutico. Por quê? Porque o espírito aprende que é com perdão e com auto-perdão que ele se cura. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, bem no finalzinho do Evangelho, um capítulo que a gente não costuma ver muito, que é aquele capítulo da coletânea de preces, a última é pelos obsidiados. E olha que interessante, Kardec diz que uma obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. No Livro dos Médiuns, no capítulo 23, Kardec diz o seguinte: quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão diferenciar transtornos mentais de processos obsessivos e curarão muito mais doentes. Não estou dizendo que todos os transtornos são processos obsessivos. Só estou trazendo que Kardec já suspeitava que quando uma obsessão é persistente, ela pode gerar um defeito orgânico. Então, alguns defeitos orgânicos talvez estejam atrelados a processos obsessivos já mais complexos. Além disso, transtornos mentais fazem com que a gente vibre numa sintonia inferior. Então, a gente está com o rádio mais ligado para as ondas, vamos dizer assim, das trevas, né? Para os amigos que estão mais pesados, por vezes com outros espíritos também com transtornos. Vai saber, não é? E aí nós passamos por atendimento fraterno, que é uma terapia. Às vezes a pessoa vem e só dela chegar e sentir um acolhimento, ela é tratada. E ela está sendo tratada, às vezes não precisa entrar no passe. Às vezes ela ali no atendimento fraterno, a espiritualidade consegue acessar algum tipo de fluido para aliviar aquele sofrimento, seja instantâneo, seja definitivo. É um momento de escuta, de orientação sobre a queixa relatada, e cabe a esse profissional, a essa pessoa, fazer o encaminhamento para a fluidoterapia, palestras e estudos. Por que palestras e estudos? Para a gente poder entender o que é a terapia espiritual, para a gente poder entender o que o espírito que encarna passa. Por que a gente passa por esses sofrimentos? E como eu posso me curar? O Evangelho no Lar, segundo a literatura espírita, é o que garante a proteção do lar, o reequilíbrio da psicosfera do lar, a proteção individual e coletiva, porque às vezes é só uma pessoa que faz o Evangelho. E a gente consegue a proteção daquela pessoa e também de quem está ao lado. Olha que potência. Sem contraindicação, mas tem uma recomendação, esse dá para prescrever, de preferência semanal, de preferência no mesmo horário, de preferência uso contínuo. E aí é que vem a reflexão da noite, quando a gente quer a terapia de novo, vou voltar lá no início, eu entro na porta, quero uma terapia um dia. Pois se você tem uma doença crônica, você entra lá no seu endocrinologista e fala, olha, eu quero que cure com remédio. Ou você vai aceitar que você tem que voltar lá a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, e tem que tomar o remédio todo dia. Por que a gente não tem que tomar a oração todo dia? Por que a gente não tem que tomar o Evangelho no Lar toda semana, ou todo dia? Chegamos ao final. A oração, então, é a conexão para o socorro espiritual. O passe, resumindo, reorganiza as energias do perispírito. A água fluidificada é medicamento tanto para o corpo quanto para o perispírito. A desobsessão é uma libertação de vínculos mentais doentios.
mas a reforma íntima mantém a cura. E se a gente puder entender que a doença do corpo pode desequilibrar o perispírito e o espírito, e que a terapia espiritual traz benefícios para as demais terapias e vice-versa, eu acho que a gente está com a missão cumprida de chamar a atenção para essas ferramentas tão divinas que a gente tem, mas que também merecem uma atenção de muita responsabilidade. Da mesma forma que eu não posso usar um remédio tarja preta de qualquer jeito, eu não posso usar remédio nenhum de qualquer jeito. Eu preciso usar com mais critério. Seja a água que eu bebo, o alimento que a gente come. Se cada alimento que a gente come a gente agradecer, e a gente pedir para que esse alimento entre no nosso corpo e vá reparando cada célula, vá levando aquela energia que ele puder, quem sabe a gente não vai diminuir aquelas pílulazinhas que a gente tem naquelas caixinhas, né? Não sei se vocês têm, mas tem umas caixinhas daquela manhã, tarde e noite, certo? Isso, tem aquelas de 4, né? Boa. Tem aquelas que já sai, que você, daquele dia que você sai, você leva uma, né? Então, quem sabe a gente consegue, não é? Que Jesus nos abençoe. Eu tenho certeza que Ele está lá nos abençoando. Que a gente possa, vamos falar diferente, que a gente possa se conectar com as bênçãos que Jesus está mandando para a gente continuamente. Que os amigos espirituais hoje encontrem um ambiente propício para fazer todas as terapias que estão tentando. E que a gente possa ser grato por mais um encontro aqui nessa casa maravilhosa. Muita alegria e muita saúde a todos. Que assim seja. Muito obrigada.